E aí galera, beleza? Tá no ar o Chuta de Bico número 14. E pra gente começar, vamos falar do Brasileirão. Bom, vamos começar um pouco de trás pra frente. O Palmeiras joga às 20 horas de segunda-feira, do dia de hoje, que está sendo Chuta de Bico 14. Então ainda nós não temos o que comentar. Mas a gente acha que o Palmeiras é o franco favorito. É contra o Sport em Recife. E eu acho que vai ser uma goleada, 3x1, 3x0, 4x1, alguma coisa do tipo. O Corinthians, no Itaquerão, ganhou do Flamengo, né, o clássico das massas. O Corinthians levou a melhor, 4x0. É bem verdade que o primeiro tempo foi bem ruim, foi xoxo. Mas o segundo tempo o Corinthians dominou, foi bom. O grande destaque do jogo e do Corinthians, né, é o Romero com 2 gols e 2 assistências. Já o Santos fez o papel dele, venceu em casa por 3x0 a Chapecoense. E cada vez mais está brigando por uma vaga na Libertadores e até quem sabe o título brasileiro, né? E em Campinas, o São Paulo jogou com a Ponte Preta, o placar foi de 1x0, o São Paulo jogou com 10 reservas e com uma expulsão rápida aos 10 minutos do primeiro tempo, dificultou o time de jogar, né? Não conseguiu jogar para ganhar. Houve muitas reclamações pelo lado tricolor, mas o fato é que a Ponte ganhou em casa e segue na briga pela vaga da Sul-Americana. Bom, vamos falar agora de Libertadores. E finalmente, a Libertadores voltou. Só que agora o São Paulo vai enfrentar o jogo mais difícil desse ano até agora, contra o Atlético Nacional no Morumbi e na próxima semana lá na Colômbia. Sem Ganso e Kelvin, São Paulo vai desfalcado, mas quem sabe a gente pode conseguir uma vitória aí, né? Tô confiante, acho que o São Paulo faz uns 2x0 nesse primeiro jogo, mas é um jogo muito difícil porque é um time que está jogando junto há 4 anos. É um time que sabe o que quer e sabe o que faz e sabe onde está cada um ali no Atlético Nacional. É um time muito bem entrosado. Então, olho no Atlético Nacional, São Paulo. Vamos agora de Eurocopa. Bom, essas quartas de final foram de jogos muito bons e alguns bem xoxos, né? Mas a maioria foram de jogos bons. O jogo de Portugal, por exemplo, foi ruim, mas Portugal passou, está na semifinal, passou pela Polônia. O País de Gales também passou para as semifinais, ganhou da Bélgica, um dos francos favoritos. Mas como a gente já havia dito aqui, Bélgica pipoca. Bélgica não tem esse grande time que todo mundo fala, é super valorizado. O País de Gales passou, Bale vem mostrando que não é simplesmente um jogador comum, né? Ele não é nada espetacular, mas ele joga pro time e isso ajuda o time, porque ele tem velocidade, precisão no passe e precisão no chute. Ele não é craque, mas ele tem fundamentos de ótimos jogadores, né? Isso já faz dele um grande jogador. E do outro lado, né, a Alemanha passou pela Itália num jogo truncado, um jogo difícil, a decisão foi para os pênaltis, teve grandes jogadores como o Schweinsteiger perdeu o pênalti e, enfim, a Alemanha se classificou. Primeira vez que a Alemanha se classifica frente à Itália em torneios oficiais da FIFA. E a França massacrou a nossa querida Islândia, 5-2. É verdade que a Islândia não tem um time ao nível desses grandes da Europa e do mundo, né? Mas a Islândia fez um bom papel. Na sua primeira Euro já chegou nas quartas de final e mostrou que não existe mais ninguém bobo no futebol. Todos gostamos da Islândia. Vamos agora no Giro pelo Mundo. Bom, o Barcelona contratou o zagueiro Umtiti, francês de 22 anos. O Barça pagou 25 milhões de euros pelo jogador. Quem sabe agora eles encontram um parceiro ideal para o Piqué. Afinal, Mascherano é volante e não é tão alto, né? E o Umtiti, pelo que a gente viu no jogo contra a Islândia, é um jogador bom de bola, habilidoso e que, sabe, acho que vai se encaixar no perfil do Barcelona. O PSG contratou o destaque da Polônia nessa Eurocopa. Krychowiak, meia do Sevilha, é agora jogador do PSG. Óbvio que isso aí já é a mão do técnico Unai Emery, porque ele era do Sevilha, né? E agora, tá no PSG, já trouxe o seu meia lá do Sevilha. Bom, pra gente dar uma descontraída aqui, olha que legal essa charge que eu achei no Twitter do Milton Neves. Maradona tentando chamar o Messi para ele voltar para a seleção. Eu achei isso muito legal e se a gente vê as declarações do Maradona, a gente percebe que ele não fez de maldade aquelas declarações que ele fez antes da final.
e agora ele está tentando resolver isso, né, com algumas coisas que ele já falou na imprensa. Vamos agora de O Profeta. Bom, para esse meio de semana temos Libertadores e Eurocopa. Vamos lá. Pela Libertadores, São Paulo e Atlético Nacional, 2-0 para o São Paulo. Na Eurocopa, Portugal e País de Gales, 2-1 para País de Gales. Alemanha e França, 2-1 para França. Final, França e País de Gales, amigo. Vou falar uma coisa para você, País de Gales é a grande sensação, sim, desta Euro. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam, dê o seu joinha. Que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Eu queria aqui dar um salve pro canal do Dexter. É isso aí, velhinho. Valeu. Um abraço. Fui!